Governador, você representa uma ala conservadora, eu acho que bem interessante aí, né? E eu acho que uma dessas questões que sempre me chamou muito a atenção foi justamente quando você fala abertamente sobre a sua sexualidade, enfim, isso me chama a atenção e eu acho um ato de coragem absurdo, principalmente quando você encabeça ali como governador do estado. Como que você lidou com isso? Como que foi para você navegar nesse conservadorismo todo e sendo um homem assumidamente gay? Justamente eu não me considero conservador, na verdade. Eu sou um liberal, né? Entendo que na economia a gente precisa abrir espaço para quem empreende. Acho que o Estado é ineficiente para prestar serviços públicos diretamente em muitas áreas e tanto melhor que a gente possa fazer contratualização, contratar com o setor privado, ganhando com a eficiência do setor privado. Por isso a gente liderou privatizações no governo do Estado. Somos o primeiro Estado que deve privatizar uma companhia de saneamento, que o Rio de Janeiro fez. Foi uma concessão, eles diminuíram a companhia deles, mas ela continua existindo e concederam o serviço para a iniciativa privada. A gente está vendendo a nossa companhia e o Estado atua como um regulador. Só estou trazendo isso aqui como preâmbulo para dizer toda essa visão sobre reorganização do Estado, reforma, redução de custos, né, para diminuir o tamanho da máquina e conseguir gerar economias para poder prestar um serviço melhor para a sociedade. Não é para simplesmente ter um superávit nas contas, para ter um balanço bonito, positivo. É para que a gente possa ter dinheiro para fazer investimento. O Rio Grande do Sul lidera aliás, é o primeiro estado a fazer um movimento que está sendo discutido agora na reforma tributária, que é o cashback de impostos para a população de baixa renda. A gente devolve o imposto para as 600 mil famílias cadastradas no Bolsa Família no estado do Rio Grande do Sul, no cadastro único, né? Nem todas no Bolsa Família, mas que estão cadastradas no cadastro único. Elas recebem um cartão do governo do estado onde a gente devolve os impostos que elas pagam para poder diminuir a regressividade do imposto e com isso melhorar a renda dessas famílias. Isso custa para o estado mais de 200 milhões de reais por ano, de um estado que nem conseguia pagar as contas, nem pagava os salários há 4 anos dos seus servidores. Então só consegue fazer isso porque reformou, privatizou, reorganizou e a gente consegue fazer serviço melhor para a população. Então isso é o que me coloca isso é ser liberal, a ser visto à direita, né, mas você como vem liberal. sendo apontado como uma das grandes preferências aí da direita. Pois é, mas eu estou dizendo, mas eu não sou um conservador, porque eu até critico o conservadorismo, porque eu digo o seguinte: o que é ser conservador? Na minha visão, conservar tem a ver com congelar, tá bem? Então a gente congela determinado comportamento. Compota, que nem faz bastante. Então conserva, né? Conserva, na verdade. Conserva. Para você deixar ali do jeito que tá. Mas se a gente vai conservar, se a gente vai congelar costumes, onde é que a gente congela? A gente podia ter congelado há 100 anos atrás, quando mulheres não tinham direito ao voto, por exemplo. A gente podia ter congelado, sei lá, há 30 anos atrás, dentro de outra circunstância de perspectiva de igualdade racial, né? Se a gente olhar numa perspectiva histórica, a humanidade ao longo desse último século, né, avançou muito em termos de compreensão das diferenças, da diversidade cultural, racial, étnico, religiosa. Então a gente precisa superar os preconceitos formados ao longo de uma história de civilização. Então eu sou muito contra essa lógica do conservadorismo, né, que tenta simplesmente dizer não, família é isso, e a gente tem que estar sempre aberto para mudar os nossos conceitos sobre os temas, porque a gente vai avançando, a sociedade avança. Agora você foi o primeiro a Você foi o primeiro, porque aquela entrevista com o Bial foi a entrevista que realmente foi reveladora e absolutamente de tudo. Você perguntou como é que foi para mim, né? Como foi para você isso? Pois então eu fui criado nessa sociedade que tentou me convencer de que isso era errado. Então, desde jovem, de adolescente, quando fui me entendendo como um homem gay, eu me recriminei, tentei não ser, tentei procurar me encaixar nos padrões que a sociedade me exigia. E aquilo não me fazia feliz, né? Então a gente vai aos poucos entendendo, amadurecendo. Quando eu finalmente me aceito como um homem gay, vivi isso não secretamente, mas discretamente. Eu nunca, desde que eu me aceitei como homem gay, eu nunca tentei convencer as pessoas de que eu não era. Não tentei criar um personagem, não busquei mentir para as pessoas.
com um relacionamento que não fosse verdadeiro. Simplesmente não falava sobre isso. Virei prefeito da minha cidade, aliás, uma cidade que é estigmatizada, né? Piadas que são feitas, eu tinha até um pouco de receio como é que a minha cidade encararia o ex-prefeito, hoje governador. Pelotas. Que o Lula já zoou. Agora é o seguinte, você fala uma cidade conservadora, o Rio Grande do Sul é tido como um estado conservador, né? Pelotas é uma cidade conservadora e elegeu o primeiro governador assumidamente gay no Brasil. Você então, quer dizer, talvez esse conservadorismo não seja... Não é sobre o que eu pretenda, né? É sobre o que a população vai querer. E não é só a questão sexual, a orientação sexual que deve nortear. Eu diria o seguinte, o importante para mim aqui, para tentar amarrar isso, sintetizar, é o seguinte, quando assumi o governo do estado, eu não falava abertamente sobre a minha sexualidade. Mas eu tinha tomado a decisão de que eu falaria até o final do meu mandato. Por quê? Porque eu acho que justamente fazer política não é apenas sobre... Eu busco ser um gestor público para melhorar serviço, tudo que a gente já falou aqui. Recurso, reforma, políticas públicas. Mas eu acho que a gente tem um papel também de buscar liderar numa direção correta do ponto de vista civilizatório. Claro. E acho que, inclusive, é importante ressaltar, economicamente é importante a gente avançar do ponto de vista civilizatório. Quer dizer, uma sociedade que segrega partes, né, por sua orientação sexual, por sua raça, por seu gênero, né, mulheres que sejam apartadas ou segregadas para atingir determinadas posições, a gente está perdendo economicamente, porque eu vou pegar o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já perdeu o bônus demográfico. A gente vai diminuindo a nossa força de trabalho porque a taxa de natalidade é menor e a longevidade é maior, então você tem uma população mais idosa. Se eu pegar a população em força de trabalho que eu tenho e eu ainda disser, não, mas mulheres não, negros não, gays não, eu estou perdendo economicamente, me compreende? Eu quero trazer aqui um aspecto que é importante, inclusive econômico. Em primeiro lugar, de dignidade. Em primeiro lugar, de avanço civilizatório, de respeito às diferenças que nós temos. Mas para aqueles que não estão convencidos por esse argumento, que para mim já bastaria, inclusive economicamente é importante que a gente insira essas pessoas para que elas possam produzir na sua plena potência, na sua capacidade integral, não sejam segregadas, marginalizadas e, consequentemente, percam individualmente e coletivamente perdemos todos se essas pessoas não estiverem devidamente inseridas.